Seja bem-vindo nessa primeira aula sobre como ganhar mais dinheiro em 2021. Eu vou falar primeiramente sobre o assunto de diminuir custos. Nada adianta você ter uma receita alta se seus custos estão muito elevados e você não consegue, de fato, ver resultado, ver dinheiro no bolso. Então, nossa primeira aula vai ser sobre isso e eu quero que você acompanhe aí, anote também para que você consiga aplicar alguma das coisas que eu vou dizer aqui. Como diminuir custos? Os custos, eles devem crescer em proporção menor do que o faturamento. Eu já citei isso em um vídeo meu no Instagram, que é a questão do empreendedor que se vê numa situação melhor de faturamento, mas resultado ele não vê. Por exemplo, ele aumenta as vendas dele, aumenta a quantidade de funcionário, até muda para um local maior, mas na hora que vai olhar o lucro dele está menor do que antes. Aqui eu gosto de salientar isso. Nem sempre ter um faturamento mais alto, maior do que se tem hoje, é sinônimo de que você terá mais lucro também, porque os custos vão crescendo também à medida que você cresce. Mas eles não podem, olha aqui, crescer numa proporção muito maior do que o faturamento, tem que ser numa proporção menor. A ideia é de que quanto mais você cresce, mais competitivo você fica. Você consegue comprar insumos num preço mais barato, você consegue ter descontos por comprar mais, etc. Mas nem sempre funciona dessa forma porque alguns custos não são monitorados pelos empresários. A ideia aqui, olha, o ponto central é monitorar os custos. Anote aí, você que está anotando. Eu trouxe uma empresa que eu fiz um trabalho de consultoria com ela. Eu não vou citar qual a empresa nem o segmento, mas essa empresa estava atuando com delivery e eu quis trazê-la aqui porque é uma empresa que reflete bem o momento que nós estamos passando. Essa empresa, ela tinha um custo de delivery já bem pequeno, porque não era algo que fazia parte do objetivo central dela. Ela não tinha como objetivo entregar na casa do cliente, mas após a pandemia não restou outra alternativa. Aqui eu coloquei dois gráficos, portanto, de custos com delivery. Eu resolvi colocar só esse custo por enquanto para a gente analisar e o faturamento dessa empresa. Quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe que o faturamento cresceu quase que em linha reta. Ele cresceu e foi dando uma leve declinada aqui no mês de novembro e dezembro. Aqui, para quem não está conseguindo ler, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. E no eixo Y é o faturamento ou o custo que tem com delivery, de 0, 20 mil, 40 mil, 60 mil, até 80 mil no caso dos custos e até 100 mil no caso do faturamento. Essa empresa que, olha, o faturamento dela em setembro beirava cerca de 27 mil. Aqui em dezembro ela já estava com um faturamento acima de 75 mil. E o custo com delivery começou com um valor cerca de 18 mil e lá em dezembro estava imenso esse custo, chegando a próximo de 80 mil o custo com delivery. Primeiro eu quero explicar um pouco do momento da empresa. A empresa ela não tinha capacidade para crescer tanto assim em faturamento, ou seja, era uma empresa que ainda estava engatinhando, estava com finanças não bem estruturada, parte de funcionários também, horário, nada estava muito estruturado na empresa. É uma empresa nova e ela se viu num momento muito bom, que foi o momento da pandemia, que aumentou de forma muito grande o faturamento dela. Só que a empresa, o que ela fez? Em setembro, ela começou a ganhar mais com o delivery. Em outubro, mais ainda. O que ela esperava para novembro, quando ela estava em outubro? Se em setembro aumentou, em outubro aumentou mais do que as expectativas dela. É que em novembro iria aumentar além das expectativas dela. É por isso que aqui em novembro, olha como é que o custo de delivery chegou a mais 60 mil. Ela esperava que ela ia atender o tempo todo. O tempo todo essa empresa iria atender um delivery e ela fez um investimento nessa área muito maior do que o faturamento, porque ela não estava esperando isso, ela realmente fez um investimento
falou, ó, vou investir aqui que é capaz de aumentar muito aqui meu faturamento e pronto. Só que a gente vai conversar ainda sobre isso na aula de vendas. O faturamento, as vendas não é sorte. Ou seja, se você não trata bem seu cliente, se você não tem um pós-vendas bem definido, estratégias, aquele cliente, a chance dele voltar é muito pequena. Ele pode comprar de você a primeira vez, mas se você não tiver estratégia de venda, que eu vou falar isso nas próximas aulas, você não consegue reter esse cliente para que ele compre novamente de você. E é lógico que isso também vai depender do produto. Tem alguns produtos como uma televisão. O cliente não vai voltar lá toda semana para comprar uma televisão. É um produto mais caro. Se for uma confeitaria, uma padaria, o cliente vai voltar quase que todo dia naquele local. Portanto, essa análise que foi feita, na verdade não teve análise, né? Essa falta de análise, de entender o mercado, de fazer estratégias de vendas bem definidas, fez com que o faturamento de novembro não alcançasse uma meta além das expectativas deles. E o custo foi elevado porque eles tinham isso em mente de que o faturamento ia crescer demais. E o mesmo aconteceu com dezembro. Acabaram fazendo o mesmo investimento nessa área, um investimento maior do que de fato foi faturamento. O faturamento chegou aí em 77, 78 mil, enquanto em dezembro o custo com delivery chegou quase a 80 mil. Por que eu trouxe o custo de delivery para a gente analisar? Primeiro, porque é um custo que todas as empresas elas estão tendo agora no tempo de pandemia. Mesmo aquelas que não trabalhavam com delivery, restou apenas isso, restou apenas trabalhar com delivery ou fechar as portas. O que é interessante a gente aprender aqui com essa empresa? Essa empresa ela aumentou os custos muito além do faturamento porque ela não fazia análise de mercado, ela não monitorava os custos e também não monitorava o faturamento, ou seja, não sabia quanto que ganhava, não sabia qual que era a despesa, não sabia quanto que vinha de lucro, não sabia de muita coisa, apesar de ser uma empresa que tinha uma boa perspectiva de crescimento. Essa empresa, ela fez investimentos em uma determinada área que custou quase a vida dela. Ela quase foi à falência. Ela não foi porque ela conseguiu crédito junto ao banco, mas ela ficou endividada. Esse é um custo que deve ser muito bem monitorado pelos empreendedores nesse tempo de pandemia, para não fazer investimentos além do que você vai faturar. Outra coisa, por que aqui ela teve um custo muito além do faturamento? Porque ela não usou as estratégias de venda, ela não sabia sobre essas estratégias, então ela não conseguiu fazer com que esse cliente que comprou a primeira vez voltasse e comprasse novamente. Aqui, a lição que eu dou é monitorar os custos da sua empresa. Monitorar a quantidade de pessoal, se aquela quantidade de pessoal realmente é necessária para a minha empresa. Monitorar custo com delivery, despesas administrativas também. Nós temos que monitorar os custos, porque às vezes eles podem crescer de forma muito elevada e acabar deixando a empresa em má situação. Eu deixei uma frase aqui, que é uma frase minha, que diz assim: se os custos não forem controlados, você será controlado por eles. Essa empresa estava pagando para trabalhar praticamente, porque ela não estava controlando os custos. Quem controlava, na verdade, essas pessoas eram os próprios custos da empresa. Esses empreendedores tinham que acordar mais cedo, trabalhar mais e não vir resultado. Na verdade, tinha uma dívida para pagar junto ao banco, porque não monitorou custos. Então, não seja controlado pelos custos. Controle eles, é melhor. Acompanhe no gráfico aqui um outro tipo de custo, que é um custo que a gente vê muito comum entre as empresas. Há custos que aumentam a sua receita, mas podem te destruir. É o caso desse custo aqui, o custo de desconto. Por que é um custo? Porque se você não repassa o valor do seu produto para o cliente, quem está pagando, na verdade, é você. Então, você está dando um desconto para ele, mas, na verdade, quem está arcando com esse desconto é você mesmo. Aqui também é um caso real de uma empresa que começou a aumentar muito a questão de desconto, porque ela via que quando ela aumentava desconto, o faturamento aumentava muito mais. Aumentava desconto, aumentava muito mais. Só que o que adianta você dar muito desconto para a pessoa, o seu faturamento aumentar muito, se quando você pega o faturamento, tira os custos, o lucro cada vez menor? Não adianta nada.
você tem que monitorar esses custos também, que é o custo aqui com desconto. Na verdade, não seria bem custo, mas eu estou falando custo porque você vai ter que arcar com isso. Na verdade, ele vai sair do seu bolso, por isso eu tô chamando de custo, mas monitorar aquele dinheiro que você deixa de ganhar. Se você tá dando um desconto, você não tá sabendo, às vezes, lidar com o preço. Eu vou falar isso nas nossas técnicas de venda, sobre como você vai fazer para negociar, para fechar uma venda. Isso é muito importante. Às vezes, o que faltava aqui para o empreendedor era saber lidar com o preço. Ele não sabia lidar com o preço, ou seja, ele na mente dele, aquele produto estava caro, ele precisava de desconto para o pessoal comprar. Por que então já não coloca o produto no valor X, que é o valor que de fato ele está vendendo? Ele não sabe lidar com isso, ele não sabe lidar com uma opinião contrária do cliente. Olha, isso está caro, ele não está caro, beleza, eu quero vender, quanto você quer pagar? As coisas não acontecem bem assim. Portanto, é um tipo de custo, né? Um dinheiro que você deixa de ganhar. Se você tá aqui para ganhar mais dinheiro, você tem que repensar a questão do desconto. Você tá perdendo dinheiro. Aqui, a gente só tá conversando com empresários que querem ganhar dinheiro. Então, começa a repensar sobre a questão do desconto, porque pode te destruir. O próximo slide aqui é: trabalhe menos, porém de forma eficiente. Nada vai adiantar você trabalhar mais se for de forma ineficiente, ou seja, trabalhar mais nem sempre é sinônimo de mais dinheiro. Aqui eu tenho uma empresa também real que ela abria às 9 e fechava às 22. Eu fiz essa análise para a empresa. Abria às 9 e fechava às 22